Olá, meus queridos, uma boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um vídeo. Eu quero abrir a Bíblia com vocês em 1 Reis, capítulo 19, versículos 4 e 5, que diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. Amém? Essa é uma passagem bíblica do livro de Reis, conta algumas histórias, né, já num período em que a nação de Israel, depois que o povo hebreu saiu do Egito e entrou na Terra Prometida, passaram-se um período longo, alguns anos, e a terra já se encontrava com uma divisão. Havia o reino do norte e o reino do sul. E no reino do norte, nesse período aqui, havia o profeta Elias. E o profeta Elias, um homem enviado por Deus para se levantar contra as coisas erradas que eram cometidas ali pelo rei de Israel, que nessa época aqui específica era o rei Acabe e sua mulher Jezabel, um casal maligno, o casal talvez mais maligno de toda a escritura. Jezabel, ela acaba ficando até como um exemplo de uma mulher maligna, um exemplo de uma mulher usada por Satanás. Em Apocalipse aparece de novo a figura de Jezabel ali sendo apresentada através de uma falsa profetisa que estava ali dentro da igreja. Enfim, era um período muito complicado. A nação, o reino do norte, estava sofrendo porque eles estavam longe de Deus. Todos os reis ali do reino do norte, da nação de Israel nesse período, foram reis maus, que se desviaram do Senhor, que levaram o povo a se afastar de Deus, e as coisas, o pecado ali estava trazendo uma série de consequências para a nação. E Elias se levanta, inclusive previamente ao capítulo 19, no capítulo anterior, nós vemos que no capítulo 18, Elias ele desafia os profetas de Baal que haviam ali naquele lugar, e depois nós vamos descobrir que esses profetas eles eram sustentados pela própria rainha. Então olha só, o rei de Israel, que era para ser um homem que levava o povo a adorar a Deus, além dele não adorar, ele casou com uma mulher que já veio de uma terra onde ela era uma sacerdotisa, vamos colocar assim, ela era uma adoradora do deus Baal, que era uma entidade demoníaca, né, que os povos daquela época adoravam. Ela trouxe essa adoração para Israel e ainda trouxe profetas. E ali aqueles profetas, ela cuidava deles, ela sustentava aqueles homens. Então no capítulo 18 Elias desafia esses profetas de Baal, e ali desce fogo do céu na presença de todos eles, e o povo reconhece que só o Senhor é Deus. Ali Elias tem uma vitória. Ali depois Elias lá e seus homens, eles se vingam desses profetas, eles são mortos ali naquele local, e Elias tem uma vitória. Ele teve uma vitória, Deus respondeu a sua oração, ele fez um desafio perante o povo, ali ele ofereceu um sacrifício, e Deus responde com algo tremendamente, um milagre, algo fora do normal, fora da natureza. Cai fogo do céu e consome todo aquele holocausto na presença de todo mundo, e todos viram ali que Elias era um homem de Deus, que Elias ali invocou o nome do Senhor, e o Senhor respondeu de uma forma fenomenal, uma forma nunca vista antes. Então Elias tinha acabado de sofrer uma vitória espiritual muito grande. E o começo do capítulo 19 mostra que a rainha Jezabel, quando chega a informação para ela que Elias havia feito aquilo, e todos os profetas de Baal que elas sustentavam, todos os profetas malignos, todos aqueles homens, aqueles agoureiros, aqueles adivinhadores que buscavam sabedoria no oculto, em uma entidade que não era uma entidade realmente como Deus, ela se revolta e ameaça e manda dizer para Elias que ela vai fazer de tudo para matar Elias. Elias pega o seu aprendiz, o jovem que o acompanhava, deixa ele ali em Judá, ele vai para o sul, deixa ele em Judá, e depois ele caminha até chegar no Monte Horebe. O Monte Horebe é aquele monte onde o Senhor deu as leis para Moisés. E aí no Monte Horebe, né, lógico, esse é o caminho. Ele vai chegar no Monte Horebe e ter uma experiência com Deus. Mas no meio do caminho, ele para aí no deserto, depois que deixa
o rapaz ali em Judá, ele fala, foi ao deserto caminho de um dia, esse versículo que nós lemos, e foi se sentar debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E aí nós lemos que ele se deitou e dormiu debaixo dessa árvore chamada zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Então nós vamos ver que Elias ele estava desencorajado por algumas coisas que tinham acontecido na sua vida. Mas na realidade, o que o desencorajava, nós vamos ver no contexto, você pode ler depois com calma, eram duas coisas. Uma, a ameaça de morte de Jezabel, talvez por ele ter acabado de fazer algo incrível e ele se sente desamparado. Agora, ameaçado de morte, vai morrer, vai ser morto, enfim, o ódio da rainha sobre a sua vida, isso pode ter trazido um desânimo. E ele fala também que a questão de... ele fala duas vezes, depois Deus vai conversar com ele, por duas vezes ele diz que só ele sobrou dos homens que poderiam ser fiéis a Deus, que não sobrou nenhum, não havia mais nenhum. E isso talvez o desanimava. Nós vemos que Elias se encontra desencorajado. Não importa o motivo, Elias ali está passando por um problema depressivo. Ele está entristecido a ponto de chegar ali e dormir debaixo da árvore, de tão cansado, de tão exausto que ele está. Então nós vamos perceber que um homem de Deus que acabou de ter uma experiência tremenda com o Senhor, aí uma ameaça de uma mulher que qualquer ser humano nessa terra é inferior a Deus, isso desanima Elias, junto uma série de fatores, o cansaço, talvez tudo que ele enfrentou, e isso derruba, e é normal conosco, queridos, depois de um período intenso de lutas, de dificuldades, ou até depois de uma vitória, mas o tanto que nós lutamos para alcançar uma vitória, quando passa aquela fase, uma pequena coisa que vem pode ser algo que desencadeie, pode ser um gatilho que desencadeie um desânimo em nós. E se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos preparados para essas coisas, inclusive olhando para essa escritura, nós deixamos, muitas vezes, nós sermos abalados, abatidos, né? Talvez Elias estava acreditando que depois daquela vitória dele, viria na sequência um avivamento, mas vem um revés, vem uma ameaça. Talvez ele imaginava que depois daquela vitória, o povo ia adorar a Deus, os reis, o rei Acabe, a rainha Jezabel, talvez se rendessem ao Senhor, mas não, vem uma ameaça. E muitas vezes nós, como cristãos, nós não entendemos que a vida é difícil. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então muitas vezes a gente alcança alguma coisa, mas logo vem uma represália espiritual. Isso faz parte da vida espiritual, isso faz parte do crescimento cristão, né? Nós entendemos que Elias ele estava passando por algo terrível. Ele se encontrava nesse momento abatido, desencorajado, e fugiu para o deserto, né? Deita, anda o dia, a Bíblia fala aqui para nós que foi o caminho de um dia, ele andou, deitou ali e debaixo daquela árvore, ali ele descansou, né? O suficiente para depois ser acordado por um anjo, né? E é o que nós temos que entender, quantas vezes, meu querido, minha querida irmã, por mais que nós temos andado com o Senhor, nós temos feito aquilo que é certo, nós vamos ver que grandes homens de Deus passaram por momentos de aflição. Moisés passou por momentos difíceis na sua vida espiritual. Teve um momento que ele estava cansado do povo ali que ele liderava. Ele fala com Deus que estava cansado. Tem o próprio Deus, quando fala que está cansado, Moisés intercede. Então nós vemos que muitas vezes na nossa parte emocional há momentos de altos e baixos. É natural eu e você passarmos por essas coisas, né? Mas ali Elias orou e o fogo caiu do céu. Deus havia acabado de responder uma oração, ele sabia quem era Deus, ele conhecia o poder do Senhor, mas aí vem algo inusitado, né? Vem uma palavra de morte e ele desanima completamente, ele se abate, fica ali debaixo da árvore. A Bíblia nos mostra muitas vezes que nós oramos e algumas vezes as orações elas não são respondidas, mas não era o caso de Elias, né? O caso de Elias era um caso de sucesso, mas deixa eu ler aqui para vocês o que o Tiago nos diz com relação às orações não respondidas. Olha só: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Então nós vamos ver que algumas vezes, mesmo se nós estarmos orando e pedindo coisas a Deus de maneira incorreta, que não vão de acordo com a palavra dele, ou quando o nosso coração não está correto, nós não estamos alinhados com Deus, algumas coisas não acontecem. Mas, via de regra, se a nossa oração ela é legítima, a nossa necessidade ela é pertinente, Deus responde, Deus atende, ele atendeu
sucedeu Elias, né? Quando nós nos encontramos desanimados, não quer dizer que Deus terminou aquela história conosco. Ali, Elias, talvez ele achou que Deus tinha acabado. Agora talvez ele teve aquela vitória, ele achou que dali em diante ele não sofreria mais reveses, não sofreria mais ataques, não sofreria mais ameaças, mas não é o que acontece. A nossa vida espiritual, você ganha um momento e daqui a pouco você volta para a luta, aí você ganha outro momento e você continua na luta. Essas coisas vêm. Deus, ele não terminou conosco, independente de como nós nos sintamos, né? Não era porque ele estava desanimado, não é porque eu e você muitas vezes estamos desanimados que Deus desistiu de nós, né? E olha que interessante, Elias dormiu ali na árvore, de cansaço, de tristeza. Muitas pessoas dormem de tristeza, muitas pessoas na exaustão emocional, elas acabam dormindo até mais do que deve. Mas aí vem um anjo de Deus. O anjo, ele estava ali com um propósito. Nós temos que entender que os anjos estão para nos servir. Deus, ele envia anjos se for necessário. E o anjo vem, toca nele, acorda ele, e ali oferece um pão. Ele acorda, vê um pão ali assando sobre as brasas e uma botija de água. O anjo veio, trouxe alimento, trouxe água. Ele estava cansado, exausto, ele estava dormindo, e aí ele volta a dormir de novo. Se você ler a sequência da história, você vai ver que o anjo acorda ele de novo e dá mais pão e mais água. E às vezes, eu sei que essa é uma pregação aí que muita gente já fez, né? E muitas pessoas já devem ter ouvido falar isso, mas muitas vezes o que nós precisamos é de uma boa noite de descanso, ou de um período de descanso. Às vezes tirarmos um período de férias, um período que traga um renovo para nós, e comermos e bebermos e nos alimentarmos. Às vezes, algumas coisas que vêm tomar conta do nosso emocional tem a ver com o físico. Quantas vezes nós não fazemos nenhum tipo de exercício, nenhum tipo de caminhada, nos alimentamos mal, dormimos mal, não bebemos água, enfim, não cuidamos daquilo que entra no nosso coração, nós alimentamos muito a nossa mente com aquilo que a mídia nos oferece e não nos dedicamos tanto à palavra de Deus. Então nós temos um emocional frágil, um emocional que pode ser atacado em qualquer momento e a gente sucumbir, né? Nós vamos ver que essa questão do anjo vir socorrer Elias é similar a Jesus no Getsemane. Ali ele estava orando, né, momentos antes de ser preso, e ali ele está orando e dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, sim a sua. E a Bíblia diz que ali ele começou até a suar gotas de sangue, e aparece um anjo para confortar Jesus. Ali um anjo vem trazer conforto, e a palavra de Deus nos mostra que muitas vezes Deus envia para nós um conforto, né? Ele traz alívio para nós. Jesus é o próprio que traz o conforto, e ele fala: eu vou vos enviar um consolador, aquele que consola, aquele que alivia. Nós temos que entender essas coisas. O anjo trouxe comida para ele, isso fortaleceu, né? Depois ele vai falar para Elias pegar e caminhar por 40 dias com aquele pão e com aquela água. É algo muito semelhante a Moisés quando subiu também no Monte Horebe, que é o lugar que Elias está indo agora, que ele vai caminhar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. A Bíblia diz que Moisés ficou no Monte Horebe e ali também ele não comeu, né, durante aqueles 40 dias, ele ficou ali sobrenaturalmente sustentado por Deus. Jesus no deserto também jejuou por 40 dias, e tudo isso, a Bíblia pode estar querendo nos mostrar algo, mostrar uma conexão, que quando você está devidamente alimentado, o pão representa a palavra de Deus, a água representa o Espírito Santo. Quando nós estamos cheios, tanto fisicamente, de alimento, de água, bem hidratados, a gente aguenta uma jornada maior. Quando nós dormimos, nós descansamos. A Bíblia fala que nós temos que descansar no Senhor, é a simbologia de Elias dormindo, o pão é a palavra de Deus, a água é o Espírito Santo. Se nós estivermos munidos dessas coisas e fisicamente descansados, bem alimentados, bem hidratado o nosso corpo, a gente aguenta as coisas, né? O ânimo, ele é recobrado, ele é renovado. Nós temos que entender que nós somos corpo, alma e espírito, né? Então nós também, no emocional, na nossa alma, ela reflete muitas vezes aquilo que acontece no nosso físico e no nosso espiritual. Nós temos que alimentar todas as coisas ao mesmo tempo. Ali, o Senhor, através do anjo, tocou a vida de Elias, ofereceu pão, ofereceu água e deu mais descanso. Isso fortaleceu, e nós precisamos entender isso. Lá no Monte Horebe depois, Elias tem uma experiência fantástica com Deus. O Senhor aparece e fala com ele. Mas é interessante que por 2 vezes o Senhor pergunta assim: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? 2 vezes ele pergunta: o que você faz aqui? E por 2 vezes ele vê ali, ouve a voz do Senhor, e nas 2 vezes ele se queixa que não ficou ninguém. De todos os homens de Deus, só tinha sobrado
ele, até que Deus fala, não, tem uma turma grande ainda que sobrou. Então Elias, às vezes, como nós muitas vezes fazemos, Elias estava visualizando um problema que não existia, ele estava desanimado por uma ideia que ele criou na mente dele, ele acreditava que não tinha mais ninguém fiel a Deus, e Deus mostra que não, fora ele tinha alguns milhares de homens ali que estavam, que não haviam dobrado o seu joelho para Baal. Então haviam homens fiéis, sim. Elias, como eu e você, ele se desanimou com uma palavra ruim, com uma palavra de ameaça, com um levante espiritual. Ele aí criou ideias na cabeça dele, essas ideias que ele criou, que ele nem sabia se eram verdade ou não, aquilo o desanimou, e nós temos que aprender com Elias, nós temos que aprender com essa passagem bíblica, que muitas vezes eu e você, nós vamos precisar buscar a Deus e até pedir para o Senhor, conversar com ele como Elias conversou, abrir o nosso coração para o Senhor das nossas dúvidas, dos nossos medos, e deixar o próprio Senhor nos dizer a verdade, falar, não é assim do jeito que você está pensando, porque muitas vezes é dessa forma que acontece. Muitas vezes nós imaginamos coisas, nós fantasiamos coisas. Eu li esses dias em algum lugar, e eu não sei a precisão desse levantamento estatístico, mas eu acredito ser verdade, que disseram que 90% das nossas preocupações com o futuro, elas nunca se concretizam. Quer dizer, de tudo que nós nos preocupamos, só 10% acabam se tornando realidade. Então, e Jesus fala lá no Evangelho para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque o dia de hoje já tem problemas suficientes para nós resolvermos. Deixa que amanhã, quando chegar, nós vamos ver o que acontece lá. E Elias aí começa a criar coisas na sua mente, a partir daquela ameaça ele desanima, ele se sente sozinho no mundo, e muitas vezes também essa passagem mostra que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Primeiro tem o Senhor conosco, e em segundo lugar tem inúmeros irmãos em Cristo no mundo inteiro, que, como diz a Bíblia, que passam pelas mesmas aflições que nós, ou até piores, né? Então nós temos que entender que nós fazemos parte do plano de Deus, ele está cuidando de nós. Aqui, Deus queria um encontro com Elias, ele quer relacionamento, ele fez com que Elias fosse lá para o Monte Horebe para eles poderem conversar, né? Nós vamos entender que só a presença de Deus levanta a nossa vida, porque depois ali do que Deus conversou com Elias, Elias recobrou. Deus dá uma nova tarefa para ele, fala que ele tinha que ir ali e ungir o rei da Síria, e depois ungir o rei de Israel, o novo rei de Israel, e depois ungir Eliseu como seu sucessor. Ele ainda tinha uma tarefa para fazer. Deus queria que ele fosse lá e preparasse 3 homens e deixasse 3 homens prontos para quando ele partisse. Nós vamos ver que depois Deus, ele leva, ele arrebata, Elias, ele foi arrebatado, ele foi levado aos céus, né? Passa por ele ali, tem um redemoinho de fogo, passa uma carruagem de fogo ali, e ali ele sobe aos céus na frente de Eliseu. Deus tinha um plano na vida de Elias, assim como tem para mim e para você. Ali não era o final, não é porque naquele momento veio uma ameaça, não é porque ele achou que o mundo estava se acabando ali só nele, que era verdade. Não, Deus ainda tinha um propósito, assim como ele tem. Nós não devemos desistir, nós não podemos desanimar quando os problemas se levantam, ainda que esses problemas sejam grandes, né? Elias, de um homem corajoso, saiu medo. A Bíblia diz que ele, ali por zelo, ele fala, eu sou zeloso, só eu sou zeloso. Esse zelo depois mostra ele querendo desistir. Ele mesmo se dizendo zeloso, ele mesmo quer desistir, e Deus pergunta para ele ali no Monte Horebe por 2 vezes, né? Por que você está aqui? Ele faz uma pergunta, por quê? Por que você está aqui? E não tem resposta, nem Elias fala uma primeira resposta lá, dizendo que ele fugiu de Jezabel, mas na segunda vez ele responde a mesma coisa, e não é isso que Deus quer ouvir. Ele está falando para mim e para você, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, e não desanimarmos, porque ele nos alivia, ele cuida de nós, né? Elias era um profeta acostumado com sinais, mas Deus ali precisou falar com ele de uma forma diferente. Ali no Monte Horebe vem um vento quebrando pedra, acontecendo as coisas, depois vem um terremoto, depois vem um fogo. E a Bíblia diz que o Senhor não estava no meio desses eventos, mas depois uma voz mansa e suave. E é quando Elias sai da caverna e Deus conversa com ele. Deus queria falar de uma forma diferente
né? Um Elias totalmente desanimado teve um encontro com Deus ali no Monte Horebe, ele foi restaurado. Ele continuou o seu trabalho, foi até o fim e foi levado para o Senhor quando ele concluiu. E eu e você, queridos, o que será que Deus tem para nós? Eu não tenho a menor ideia do que Deus tenha para nós, mas eu sei que o que ele tem é muito bom. A Bíblia diz que nós não temos condições nenhuma de imaginar o que Deus tem preparado àqueles que o amam. E se eu e você amamos a Deus, Deus tem algo maravilhoso para nós, ele cuida de nós. E ainda que você agora se sinta desanimado, às vezes você está aí desanimado no seu casamento, às vezes você se encontra aí desanimado na sua vida espiritual, com a igreja, com os irmãos, às vezes você se encontra desanimado no seu trabalho, às vezes a vida em família, com os filhos, com os pais, com os irmãos, com o seu relacionamento com as demais pessoas, com os amigos. Eu não sei qual é o problema, mas muitas vezes o desânimo bate em nós, e principalmente em tempos como esses, que muitas notícias ruins vêm chegando no noticiário, na televisão, no jornal, nós ficamos sabendo pela internet. Às vezes não é uma Jezabel dizendo que vai nos matar, mas às vezes são as notícias ruins que chegam até nós, e muitas vezes nós ficamos desanimados e nós esquecemos quem é Deus e nós esquecemos a promessa que ele tem para nós, né? Muitas vezes nós nos encontramos cansados, nós nos encontramos oprimidos, nós temos nos sentido derrotados, e nós precisamos ter um encontro com Deus, nós precisamos descansar como Elias descansou, descansar fisicamente e descansarmos no Senhor. Nós precisamos comer daquele pão sobre a brasa, né? Aquele pão assado, a palavra de Deus, que é poderosa, que ela é capaz de mudar todas as coisas na nossa vida, né? E nós temos também que olhar da mesma forma e comer o pão nosso de cada dia, nos alimentarmos bem, a água, nos hidratarmos, mas também o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E Jesus, ele vai nos aliviar, né? Se você se encontra cansado e oprimido, eu tenho essa palavra aqui para você, Mateus capítulo 28. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa palavra oprimidos, em algumas traduções, ela está como sobrecarregados. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu querido, minha querida irmã, hoje é o dia de você se levantar, erguer a cabeça, falar com Deus e pedir para ele aliviar o seu coração. Coma do pão da presença de Deus, leia a palavra de Deus, estude, busque a presença do Espírito Santo, descanse no Senhor, durma, coma e beba. Descanse no Senhor, coma a palavra de Deus e beba do Espírito Santo. E Deus, ele vai falar com você, ele vai te levantar aí onde você está agora, e sua vida a partir de hoje vai ser rumo à vitória. Assim como Elias ainda tinha muita coisa pela frente para fazer nas mãos do Senhor, e o final dele era um final maravilhoso, assim como será o meu e o seu, se nós crermos até o fim, tá bom, queridos? Era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva, ajude a gente a divulgar o canal, deixa uma mensagenzinha aí. Se você muitas vezes já se sentiu como Elias, escreve aí, conta pra nós como que você se sentiu ou tem se sentido, tá bom? Eu vou me despedindo aqui e nós nos encontramos no próximo vídeo, tá bom? Até mais, e na paz do Senhor Jesus, nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos, tchau, tchau.